Agradecer a oportunidade ao pastor, presidente, pastor Paulo, sua esposa Márcia. Queria também agradecer ao meu amigo, pastor Geraldo, meu outro amigo, pastor Joel, que está aqui conosco, obrigada. Ao evangelista Gerson. Gostaria de também agradecer ao pastor Araújo, pastor Daniel, que está aqui conosco, nossos próximos pastores, eu profetizo, pastor Henrique e pastor Adailton, as levitas, Neinha, minha amiga, Graciane, Gleice, a toda a equipe da Secretaria de Educação, a todos os irmãos desta igreja, eu saúdo a todos e agradeço a oportunidade. Bem, eu queria pedir permissão ao pastor, para convidar aqui a irmã Joselândia para fazer aqui a leitura da palavra e também dizer aos irmãos que o tema desta noite é o perdão, o perdão. E eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé para ouvir a palavra do Senhor. Antes, coloque a mão no coração, feche os olhos e nesse momento entre em conexão com o Espírito Santo de Deus. Pensem assim: o Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite, um banquete espiritual, para te louvar, te adorar e te glorificar. E nós pedimos, Senhor, que nos dê a compreensão da Tua palavra, para que a gente possa refletir e colocar em prática. Mas que a gente saia daqui, coloque em prática e também possa compartilhar essa palavra com outros irmãos, para que a glória do Senhor possam ser entendida, possam ser compartilhada com todos os outros irmãos. Amém, igreja? Amém. Gosto de agradecer a Deus por essa rica oportunidade. E o momento é esse. O momento é esse. Possamos aproveitar esse banquete do Senhor. Glória a Deus. Para a meditação está no livro do profeta Isaías 55:10. Porque 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E que possamos abrir o nosso coração para receber essa palavra. E que possamos estar com os ouvidos sensíveis. E desde já agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Pode sentar, igreja. Eu queria agradecer a homenagem do Grupo Restauração. Foi uma linda homenagem. Bem, esse tema, depois da palavra de Jesus na Bíblia, é um dos temas mais comentados na Bíblia. É o perdão. E aqui no livro do profeta Isaías, Deus, ele coloca bem claro qual é a vontade que ele tem. A vontade que Deus tem, meus irmãos, é de perdoar o homem mau. A vontade que Deus tem, meus irmãos, é de perdoar o homem que tem maus pensamentos. E como ele tem esta vontade de perdoar, ele convida constantemente o ser humano para que deixe esses caminhos do mal, para que deixe esses pensamentos ruins e se convertam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E ele se compadece. Por que Deus se compadece? Porque ele é grandioso em perdoar. Aleluia. Ele é grandioso em perdoar, meus irmãos. Olha, nós sabemos que o perdão é difícil. Eu pesquisei no Google, nos livros, e conversei com algumas pessoas para entender o que é o perdão. É tanto significado de perdão, são tantos
textos na Bíblia que falam de perdão, mas eu encontrei, e quero que vocês prestem bem atenção e entendam, que eu achei essa definição, pastor Joelson, a definição mais precisa para o perdão. Perdão é o ato de desistir, de ferir alguém que está te machucando. Vou repetir. Perdão é o ato de desistir, de ferir alguém que está te perdoando. Olha, eu vou contar aqui uma passagem que está lá em 2 Reis, que fala de um rei chamado Ezequias. Quem já ouviu falar desse rei, igreja? Levanta a mão. O rei Ezequias, ele era um rei bom. Ele era temente a Deus. Ele seguia os mandamentos divinos. Ele cumpria todos os mandamentos do Pai. Ele era generoso. Ele era justo. Ele era uma pessoa do bem. Ele estava para morrer. Então ele chorou, pediu a Deus que não morresse. Deus concedeu mais 15 anos de vida dele. E nesse período ele teve um filho. E então, depois que cumpriu os 15 anos, ele morreu e deixou o filho dele com 12 anos de idade. O filho dele chamava... Como era o nome do filho dele? Quem lembra? Manassés. Manassés. O Manassés, ele era o oposto do pai. Pense um rei ruim, de má índole, de mau caráter. Manassés, ele era tão ruim que ele achava simplesmente que as pessoas, quando estavam idosas, tinham que morrer. Então ele matava todo mundo. Lá em Jerusalém tinha-se ruas com rios de sangue. Ele era tão ruim, tão desobediente a Deus, que ele construiu um altar para Baal. Ele era tão perverso e tão má, que ele pegou o filho dele vivo e ele queimou o filho dele, entregando este filho para deuses. Vocês imaginem, gente, eu imagino você ser uma mãe e ver o seu marido pegar o seu próprio filho e queimar, e deixar queimar vivo. Olha que coração de pedra. Este homem, este rei Manassés era tão ruim, que ele pegou o profeta Isaías e pendurou numa árvore, de uma árvore para outra, e mandou serrar o profeta no meio. Gente, é ser muito ruim, é ser muito mal. Mas ele teve o castigo merecido. A Babilônia invadiu Jerusalém e ele foi levado como prisioneiro. E ele ficou na masmorra. E lá na masmorra, ele pôde refletir a maldade dele. E lá na masmorra, vocês sabem o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu dos pecados. Olha, gente, veja bem, um homem desta maldade se arrependeu dos pecados. Ele buscou a Deus. Ele foi procurar se converter ao Pai Celestial. E ele, quando se converteu, quando ele se arrependeu de coração sincero, vocês sabem o que Deus fez com ele? Quem sabe aqui, levanta a mão. Ninguém sabe. Agora eu faço uma pergunta à igreja. Se vocês estivessem no lugar de Deus, o que vocês fariam no julgamento com este homem? Vocês perdoariam? Pense bem. Perdoaria um homem desse? Eita glória! Aleluia, Jesus!
perdoar. Mas a natureza divina perdoou este homem. Aleluia! A grandiosidade do coração de Deus é tamanha que ele perdoou este homem. Mas vocês sabem por que ele perdoou este homem? Por causa do arrependimento. Glória a Deus. Deus está nos dando sempre oportunidade do perdão. Que seria de nós se Deus não nos desse o seu perdão? Se Deus não nos desse esta segunda oportunidade na nossa vida? Eita Jesus! O que seria da humanidade? Mas até este homem ele perdoou. E eu pergunto a vocês: então, Marisa, qual é o único pecado que Deus não perdoa? Quem sabe aqui? A blasfêmia, muito bem, meu irmão Ailton. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, não tem arrependimento. Então nós devemos entender que o Espírito Santo de Deus é algo sublime. É muito sublime o amor para a gente blasfemar contra ele. Não tem salvação para esta alma. Agora, trazendo para a natureza terrena, eu pergunto a vocês, faço a seguinte pergunta à igreja: se Deus é misericordioso e perdoa, então, por que a gente então não pode perdoar? Se somos seus filhos, a sua imagem e semelhança. Por que temos tanta dificuldade em perdoar o nosso irmão? Não é bem assim. Os que vivem no mundo, os que vivem nas trevas, são diferentes dos que vivem na luz de Cristo. E eu tenho certeza que esta igreja, que está aqui, que sabe, que a palavra é lâmpada para os vossos pés e luz para os vossos caminhos, sabe que se eu sou uma nova pessoa convertida em Cristo, se eu sou uma pessoa que tem um novo coração, se eu sou uma pessoa que sigo o caráter de Jesus, ou até tento seguir, porque o pecado todo dia nos chama, mas a gente luta contra ele e afasta ele quando a gente busca o Altíssimo, quando a gente tem a unção do Espírito Santo. Essas pessoas têm mais facilidade de perdoar. Não estou dizendo que perdoam, tem mais facilidade do que os que vivem nas trevas. Os que estão nas trevas não estão nem preocupados se estão ferindo alguém, se estão machucando alguém, se estão ofendendo alguém, se estão traindo alguém. Não estão preocupados. Eles se preocupam com o prazer momentâneo que o mundo oferece. Mas, meus irmãos, nós somos pecadores porque já nascemos com o chip do pecado, vindo lá de Adão e Eva. Quando vocês sabem que 1/3 dos anjos vieram à terra caídos e estão aqui tentando contaminar o povo de Deus. Mas nós, igreja de Jesus Cristo, nós sabemos que as pessoas que a gente mais magoa nessa vida são as pessoas que estão mais próximas da gente. As pessoas que a gente mais fere são as pessoas que estão mais próximas. Começa na nossa família. Pai, mãe, irmão, parente. Eita coisa que merece perdão é vida de parente. E a gente fere às vezes por bobagem. Às vezes a gente fere por vaidade, por orgulho. Porque quer ser melhor do que o outro. A gente às vezes ofende com palavras.
A gente ofende e machuca o nosso irmão quando a gente mente, quando a gente trai, quando a gente não valoriza o nosso irmão, a gente magoa, a gente fere, a gente machuca. Mas Deus não quer isso. Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu trago para vocês, que está em Marcos 11:25, que diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Eita Jesus! Então, gente, quando a gente fere e a gente magoa essas pessoas, principalmente as que estão mais próximas, porque que está longe a gente não tem como machucar, não é? A gente deve pensar bem. E quando a gente não perdoa, o Pai também não nos perdoa. Se alguém nos fere, se alguém nos machuca, essa pessoa merece perdão. Essa pessoa merece perdão porque a compaixão, ela deve ser maior do que a condenação. Se, por exemplo, você tem dentro da sua família alguém que lhe machucou profundamente, ou dentro da sua igreja, ou no seu trabalho, alguém que te machucou e você não consegue perdoar, fique você sabendo que a falta do perdão está fazendo mal a você. Porque a falta do perdão leva às doenças do coração e da alma. A falta do perdão traz para a gente situações de doenças psíquicas, doenças físicas. Gente, está comprovado cientificamente que o câncer nada mais é do que mágoas dentro de si. Mágoas que a gente não consegue colocar para fora de alguém. Ou então que a gente fez alguma coisa errada e a gente se culpa a vida toda. Às vezes a gente comete uma falha com alguém. Eu conheço um caso de uma senhora que tinha 80 anos de idade e era uma pessoa infeliz, triste. E os filhos dela disseram: por que minha mãe é tão infeliz, tão triste? Vamos levar ela ao psicólogo. Levaram ao psicólogo, o psicólogo não teve jeito. Ela não sorria, ela não conversava. Pegaram a mãe e levaram para um pastor. E o pastor então depois chamou e disse: olha, conversem com a mãe de vocês, ela vai explicar o porquê da tristeza dela, porque ela conseguiu se libertar da culpa. Qual era a tristeza dela? Ela tinha uma culpa de 60 anos que carregava consigo, porque ela, quando casada, traiu o marido uma noite, e ela se sentiu suja, adulterou, e ela carregou aquela culpa. Ela tinha 20 anos de idade e ela estava com 80. Ela carregou esta culpa por 60 anos de idade. Qual foi na Bíblia o homem mais sanguinário que nem Davi? Mas era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele tinha tanto pecado e Deus amava tanto Davi? Porque ele pedia perdão com o coração sincero. Ele se arrependia. E Deus é quem mais conhece o nosso coração. É Ele quem conhece. Então esta mulher, depois que confessou a culpa, que ela se arrependeu profundamente diante de Deus, ela se libertou. Ela estava escravizada por aquele pecado. Porque é assim, gente. Quando nós estamos mais próximos de Deus, não é que a gente não peca, não, a gente peca. Mas não é muito. E quando a gente peca, porque a gente sabe, conhece da palavra, a gente conhece os mandamentos do Pai, o que acontece com a gente? A gente então pede perdão e luta para não cair em nova tentação. E Deus nos perdoa. Porque se Ele foi capaz de perdoar Manassés, o monstro daquele, por que Ele não é capaz de perdoar um pecadozinho que a gente comete pequeno? Ali está na Bíblia que diz assim, ó, lá na Bíblia você vai ver que
E tem uma passagem que diz assim, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu não me lembro direito do capítulo. Diz assim, ó. Espírito Santo. Aqui em Mateus 18, 21, 22, 26. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E o Senhor responde, Jesus responde: não, meu filho, não é 7. São 70 vezes 7. Mas se você multiplicar 70 vezes 7, dá 490. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que você deve perdoar infinitamente. Por que infinitamente? Porque a conversão ela é diária. O perdão tem que ser diária. A busca ao Pai Celestial tem que ser diária. Aleluia. O amor ao Pai tem que ser diária. A oração, o joelho no chão tem que ser diário. É assim que eu devo perdoar o meu irmão. 70 vezes não, 70 vezes 7, mas no número ilimitado. Tem uma passagem na Bíblia que fala, eu não me lembro aqui, acho que é Mateus 18, 26, que fala o seguinte: tinha um certo rei que tinha súdito, né? E ele tinha uma dívida imensa com este rei. Então ele foi ao rei e pediu para que o rei perdoasse a dívida dele. O rei prontamente perdoou. Lá na frente, esse mesmo súdito encontrou um conservo que deveria uma quantidade bem menor. Era tipo assim: o servo devia ao rei, vamos dizer, 50 bilhões, para vocês terem uma ideia, 50 milhões de dólares, que a Bíblia diz que vale hoje a isso. E este servo encontrou um conservo que devia, assim, por exemplo, 10 mil reais. E aí o rei perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do conservo. Então, o que aconteceu? Quando o rei soube que ele perdoou a dívida, né, daquele servo, e ele não perdoou a dívida do conservo, ele chamou e disse: servo maldito, servo malvado, você vai para a cadeia porque eu perdoei a sua dívida e você não perdoou a dívida do irmão. E está lá, muito bem claro na Bíblia, em Mateus 6,9, que diz assim, no Pai Nosso, que diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se querem ser perdoados, perdoe. O Pai Celestial só vai lhe perdoar se você assim o fizer. Não basta só pedir perdão e esperar o perdão. Aleluia. Se você não perdoar, as bênçãos do Pai serão retardadas. Elas demorarão de chegar até você. Porque você vai estar agindo como aquele servo maldito. Quer receber a bênção do Pai, quer receber o perdão do Pai, mas não quer perdoar o seu irmão. É Deus. É assim que a gente tem que analisar a questão do perdão. Para sermos perdoados por quem pode nos perdoar, precisamos perdoar os nossos irmãos. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Tem uma história muito interessante do perdão que aconteceu na África. Vocês sabem que o Brasil ele foi colônia de Portugal há muitos anos. E os britânicos, eles colonizaram muitos países da África. Um desses países é um chamado Quênia. Então o presidente do Quênia lutou pela liberdade do seu povo. Ele lutou. E ele, quando lutou, os britânicos então pegaram este homem e colocaram na cadeia por 17 anos. Ele foi preso por questões políticas por 17 anos da sua vida. Só
processo de libertação do povo, de democracia do Quênia, foi acontecendo com o tempo, e os britânicos não tiveram saída, tiveram que decretar a liberdade dos quênios. E então o país passou a ser um país livre. Como aqui no Brasil nós temos que ser um país livre. Um país onde as autoridades respeitam as igrejas, respeitam a palavra de Deus. E para isso nós temos que colocar no poder não aqueles que desonram a palavra de Deus, mas temos que colocar pessoas no poder que estão alinhados, que estão comungando, que estão defendendo os princípios bíblicos, que estão respeitando a palavra do Pai. E lá no Quênia, quando esse presidente ele foi liberto, houve eleição e ele então foi eleito presidente. Só que quando ele foi eleito presidente, no país do Quênia tinha muitos britânicos, mas muitos britânicos que moravam e que dominavam o Quênia. Então, olhe que gesto lindo este presidente teve. Ele pegou, naquela época não tinha ainda as emissoras de internet, essa tecnologia mais avançada. Então ele foi lá para a televisão e para as rádios, e para que não houvesse derramamento de sangue, para que os quenianos não viessem usar aquela frase com dente ferro, com ferro será ferido. Então o que foi que ele fez? Ele chegou num gesto lindo e disse ao povo queniano: eu perdoo vocês britânicos. Eu perdoo vocês britânicos. E com isso ele evitou o derramamento de sangue. E ainda disse mais: e eu quero pedir perdão aos britânicos. Vejam bem, ele foi ferido, o povo dele foi ferido, mas ele não queria retribuir para que os outros não tivessem a mesma dor que ele tivesse. Então ele criou um clima de harmonia, de paz, perdoando e pedindo perdão. Então assim, o que Deus quer da gente é que a gente faça isso. Deus quer que a gente tenha força para perdoar e coragem para pedir perdão. Deus quer que a gente tenha força para perdoar e coragem para pedir perdão. E neste momento, Aleluia, Jesus. eu peço à igreja, Graças te damos, Pai. eu peço à igreja que os meus irmãos em Cristo, ao chegarem em casa, peguem uma folha de papel e façam uma lista das pessoas que nós devemos pedir perdão. Porque quando você liberar perdão, você se sentirá mais próximo de Deus. Você se sentirá uma nova criatura. Você se sentirá com um olhar voltado para o coração do Pai Celestial. É assim que Ele quer que aconteça nas nossas vidas. Olha, gente, eu posso dizer por experiência, eu já tive dificuldade de liberar perdão. Quando eu não conhecia Jesus Cristo, quando eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador e Mestre, quando eu não entendia a palavra do Pai, mas por obediência, por temor a Deus, e porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, e porque nos seus ensinamentos ele diz: perdoa-os para ser perdoado. Então
Então eu digo a vocês, façam essa lista. Cheguem em casa e façam a lista. Eu vou fazer uma lista aqui para ver quem já me feriu. Quem já me disse palavras que me deixou para baixo. Porque olha, tá lá, irmão falou aqui, tá lá em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida eterna e abundância. Então, quando uma pessoa tenta ferir você, até com palavras, dizendo, você não é capaz, você não serve para nada, era que lhe sustenta, era que não sei o quê, lhe diminuindo, essa pessoa está lhe magoando, essa pessoa está lhe ferindo. E o que é que você deve fazer? É difícil. Eu sugiro, e o que a palavra de Deus diz, é que para essa e outras pessoas que às vezes já lhe machucou, lhe traindo, já lhe machucou, lhe batendo, já lhe machucou, lhe humilhando, já lhe machucou, lhe, sei lá, de tanta forma ruim, você vai chegar, fazer a sua listinha, botar o joelho no chão e pedir àquele que pode me ajudar a liberar perdão. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele lhe convence e só Ele convence a quem lhe ofendeu a pedir perdão. Aleluia! A liberar e a receber perdão. Então, ao chegar em casa, façam essa lista. Para que a partir desta noite, ao saírem daqui, aqueles que ainda estão aprisionados, porque foram magoados, feridos, principalmente por pai, por mãe, pela família, por pessoas do trabalho, para que essas pessoas possam ter a força de perdoar e possam ter a coragem de pedir perdão. E quando você quiser pedir perdão ou perdoar alguém, não fique protelando, porque ninguém sabe o dia que o Senhor virá. Então você tem que agir de imediato, você tem que agir com rapidez. Eu vou lá e vou pedir perdão àquela minha amiga, porque eu fiz o mal a ela, ela nem sabe, mas eu fiz. Quantas vezes a gente faz o mal a pessoa nem sabe que a gente fez o mal. Mas olha, gente, fazendo essa lista e praticando, vocês vão buscar a libertação do corpo, da alma e da mente. Aleluia! Creiam no que eu estou falando. Aleluia! Nós vamos agora, igreja. Nesta noite, igreja, nós vamos orar. Eu peço à igreja toda que ore comigo. Vamos assim, gente, lembrar das pessoas que nos feriram e das pessoas que nós também ferimos. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados.